mais importante sobre a oração não é receber uma resposta, mas ser transformados em alguém que Deus pode confiar uma resposta. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, sou design de moda, sou escritora e aqui na internet eu compartilho mais sobre Jesus e sobre a palavra. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o Sermão do Monte, onde nós estamos olhando com cuidado e empenho as palavras de Jesus proferidas no sermão, para que a gente consiga de fato colocar em prática a vida e a maneira de viver que o Senhor nos ensina. E hoje, no nosso estudo, nós vamos observar a parte do Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre a oração, como ele nos ensina a orar e a maneira correta de orar. Jesus até aqui estava falando sobre a esmola, como nós vimos no vídeo anterior. Se você não assistiu, clica aqui e olha ele. Jesus está falando sobre a maneira correta de dar esmola, ajuda ao próximo, e agora ele fala a maneira correta de como nós devemos orar. Em primeiro lugar, nós precisamos iniciar compreendendo o que não é a oração, o que nós não devemos fazer na oração. E isso é, nós não devemos impor na oração a nossa vontade, impor o que o Senhor deve fazer, impor o que nós esperamos que o Senhor faça, como se nós tivéssemos autoridade perante Deus. Deus é quem tem autoridade sobre nós, então a nossa oração ela sempre deve ser feita partindo de um lugar de humildade e reverência ao nosso Senhor. Nós não temos o direito de decretar, ordenar que Deus faça algo. O que nos cabe é suplicar, porque nós somos servos e não senhores, nós somos filhos e não pais. Então nós devemos entender o nosso lugar na oração, que não nos cabe decretar nada, e isso é muito importante ter em mente, para que a gente não corra o risco de achar que está orando para nossa bênção, mas no final está orando de uma maneira em que não reverencia ao Senhor e não presta glórias ao Senhor e somente se move por desejo próprio. E Jesus fala sobre a oração num contexto em que os líderes da sinagoga oravam no centro. E eles faziam essa oração normalmente visando serem vistos e admirados pelas pessoas que os escutavam. Então essa oração, muitas vezes por eles, era proferida em algum lugar de vanglória e orgulho, querendo se mostrar maior e superior que os outros. A gente pode observar que Jesus também faz um comparativo em outro momento sobre aquela pessoa que orava na sinagoga, batendo no peito e dizendo: ainda bem que eu não sou igual a esse pecador, ainda bem que eu não sou como ele, que eu sou assim. E aquela pessoa se evidenciava e trazia glória a si mesmo. Então essa oração que Jesus está condenando é justamente essa oração onde a pessoa se coloca num lugar altivo e ora querendo ser admirada, e ora buscando admiração e reconhecimento, algo muito similar com o que Jesus condena na ajuda ao próximo, na esmola. Jesus está condenando a mesma coisa aqui, a motivação de trazer glória para si mesmo e admiração na oração. E as pessoas então, naquele contexto, muitas vezes hoje também, né, usando a oração como uma forma de constranger o outro, como uma forma de apontar o erro do outro, ao invés de ter a oração com a finalidade dela, que é glorificar o Senhor, que é ter o coração moldado pelo Senhor. E muitas vezes isso pode estar acontecendo nas nossas igrejas hoje, aquela oração que é muito mais uma indireta do que uma oração, ou uma direta, muitas vezes, do que uma oração. Então quando a gente for orar em público, nós temos que ter discernimento, que Jesus não está condenando a oração em público, ele está condenando a maneira errônea que essa oração acontecia. Nós temos que ter o discernimento de como nós oramos. Quando nós oramos em público, nós devemos ter a consciência de elevar o nome do Senhor e não o nosso próprio nome. E é muito interessante que aquelas pessoas, elas oravam ao centro dos outros, em voz alta, buscando aprovação e reconhecimento. Elas se tornavam alvos de admiração e um alvo a ser atingido pelos outros, quando na verdade não é isso que nós devemos fazer. As pessoas que acabam ocupando um lugar central em alguns momentos dentro das comunidades locais, elas devem ser um instrumento na mão de Deus e não um alvo a ser imitado. Então quando nós nos movemos, quando nós vamos orar ou qualquer ação que nós temos em nome do Senhor, para o Senhor, nós devemos ter consciência que nós não devemos ser um alvo, alguém colocado num pedestal. Isso pode acontecer muitas vezes com pessoas no meio gospel, pessoas que são pregadores muito conhecidos. Eles podem acabar sendo um alvo a serem imitados e não é isso que deve acontecer. Eles devem sempre serem vistos e se portarem como instrumentos para levar a palavra de Deus, instrumentos nas mãos de
Deus. E então essa perícope sobre oração, ela é muito rica, ela tem tanta informação que a gente poderia passar horas falando somente sobre o padrão de oração que Jesus nos ensina com o Pai Nosso ou através do Pai Nosso. Mas a gente vai agora, nesse vídeo, nos atentarmos a 4 lições que nós aprendemos lendo esse trecho sobre oração. E o primeiro ponto que a gente vai observar está nos versículos 5 e 6, que diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então esse primeiro ponto que a gente vai ver é sobre nós orarmos com os motivos corretos e da maneira correta. Quando nós orarmos, nós temos que ter, quando nós oramos, uma atitude de devoção ao Senhor. Uma atitude de nós com o Senhor e não nós para com os outros, querendo mostrar uma relação com o Senhor. E aqui Jesus também aponta que a oração pública, ela não é para nos gloriar. Jesus não está condenando a oração pública. Quando ele diz, vá ao seu quarto e ore em secreto, ele está evidenciando a importância dessa oração privada. Ele está evidenciando como nós devemos, de fato, orar somente nós e Deus, com a porta do nosso quarto fechado. Porque é nessa oração que nós abrimos, de fato, o nosso coração ao Senhor. Quando nós oramos publicamente, nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos evidenciando o Senhor, nós estamos falando em nome da comunidade. Mas quando nós oramos em secreto, é nesse momento em que nós verdadeiramente, profundamente conseguimos derramar o nosso coração perante o Senhor, expondo por completo nossas falhas, nossos medos e nossas angústias. E não é a oração pública o local em que nós fazemos isso, nem devemos também fazer isso na nossa oração pública. A nossa oração pública, ela é um conduzir a comunidade em oração. Mas esse conduzir a comunidade em oração, ele não está sendo condenado pelo Senhor. O Senhor está condenando a forma que isso era feito, buscando glória própria. Então, vamos compreender 2 pontos desse trecho. É importante e fundamental que nós oremos no nosso quarto, em secreto. Somente nós e o Senhor derramando no nosso coração. Mas também é importante que exista oração pública, mas quando ela é feita, ela não deve ser feita para nossa glória, mas para a glória de Deus. Conduzindo a comunidade em oração e não querendo dar indiretas ou ter qualquer atitude que origine do nosso próprio eu. E também na oração pública nós corremos o risco muitas vezes de forjar uma falsa espiritualidade que não acontece. Forjar ser alguém que nós não somos, crer em coisas que nós não cremos, falar coisas que não são verdade no nosso coração. Então nós não devemos nunca agir como os hipócritas, nós falamos sobre a hipocrisia no outro vídeo, e viver coisas que não são verdade, ou falar coisas que não são verdade, ou orar coisas que não são verdade somente para nos engrandecermos. Nós precisamos ser muito realistas nisso, muito realistas e verdadeiros em quem nós somos, nossas dificuldades e nossas falhas, e não viver fingindo uma espiritualidade que nós não temos. Que é um risco muito grande nos dias de hoje, viver fingindo sermos coisas que nós não somos, pessoas que nós não somos. Até pessoas brincam e dizem, finge até ser verdade. Não, no reino de Deus o finge até ser verdade é condenado. No reino de Deus o finge até ser verdade, ele é repudiado. No reino de Deus as coisas são como são e não devemos viver de fingimento em fingimento. O segundo ponto que a gente consegue observar é o versículo 7 e 8, que é a importância da sinceridade na nossa oração. E diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. A nossa oração deve ser sincera, ela deve vir de um lugar de sinceridade, e não de vã repetição. Vã repetição não significa que depois nós vamos ver o modelo do Pai Nosso, em algum momento orar esse Pai Nosso, orar o Pai Nosso que o Senhor nos deu. Mas significa somente ficar repetindo coisas que na verdade não passam pelo nosso coração. O problema está em nós somente ficarmos repetindo coisas que na verdade não nascem do nosso coração, que não são uma realidade nem em nossa vida, nem em nossos desejos, que são somente vãs repetições. E é isso que Jesus condena, as vãs palavras, aquela repetição que acredita por muito pedir vai receber, como uma criança que pede para o seu pai incansavelmente algo, pensando que assim o pai lhe dará. Mas um pai que ama sabe a hora de dar. Não é necessário uma vida de vãs repetições. Isso não significa também que nós não podemos orar mais de uma vez pelo mesmo assunto. Nós podemos e devemos, principalmente para que o nosso coração seja moldado sobre o nosso pedido. Mas que nós não devemos viver somente repetindo palavras que não fazem sentido para nós mesmos. Nós temos que compreender que Deus nos conhece. Ele conhece a nossa realidade. Ele conhece o nosso interior. E Ele nos conhecer significa que nós devemos orar com sinceridade
sinceridade, derramando tudo aquilo que está na nossa vida, porque o Senhor já conhece. Não existe nada na nossa vida e no nosso interior, por mais obscuro que isso seja para as outras pessoas, que o Senhor não conheça. Então não existe nada que nós podemos esconder do Senhor, e a melhor coisa que nós podemos fazer é derramar tudo o que nós temos para o Senhor, para que assim Ele nos trate, nos cure, nos molde, nos restaure. Então, orar com sinceridade, orar com clareza, orar buscando que o Senhor nos purifique através da nossa oração. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. E, portanto, nós devemos compreender que Jesus não responde, Deus não responde às nossas orações insinceras. Aquelas orações que não passam pelo nosso coração, que são somente palavras que saem da nossa boca, ou que são desejos e pedidos que não são verdadeiros, ou quando nós falamos coisas que não condizem com aquilo que nós pensamos. Jesus não responde insinceridades, e se existe alguém que conhece quando nós somos sinceros ou não, é o Senhor que nos criou, é o Senhor que sonda o nosso coração. E diante disso você tem que se perguntar se o Senhor sondar o seu coração é algo que te alegra ou que te amedronta. Porque se o Senhor conhecer o seu coração e te amedronta, é sinal de que você reconhece que o seu coração não está da maneira que ele deveria estar perante o Senhor. E é hora de tratar esse coração através da oração sincera, do derramar dos seus pensamentos, medos e aflições aos pés do Senhor. O terceiro ponto que nós vamos ver é a vontade de Deus, e diz assim: vocês orem assim, Jesus ensinando como os discípulos devem orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Jesus, então, ele diz: não orem de maneira com vã repetições, com coisas que não fazem sentido, mas eu lhes ensino a orar. Jesus, então, nos ensina o Pai Nosso. A gente tem que ter em mente que não existe problema em determinados momentos nós orarmos o Pai Nosso. Existe problema em nós transformarmos o Pai Nosso em algo que é uma vã repetição. Mas também compreender que o Pai Nosso não é algo que foi criado por Jesus, que nos foi dado por Jesus para que a gente fique repetindo. Não. O Pai Nosso, ele nos ensina como nós oramos, ele nos dá um exemplo, ele nos dá um exemplo prático através do Pai Nosso. Isso significa que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. O Pai Nosso é um modelo, ele não é um substituto, e esse modelo nos aponta que a nossa oração ela deve ser condizente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. A nossa oração deve ser moldada àquilo que o Senhor nos chama a orar. E o Senhor nos chama a orar de acordo com a sua vontade, porque nós temos como servos criados do Senhor reconhecer que a vontade dele é muito maior e melhor que a nossa, e descansar na vontade do Senhor. Quando nós oramos, nós descansamos. Nós vivemos em um mundo em que nós constantemente estamos aflitos e preocupados. E diante das aflições e preocupações da vida, diante do pão que nós necessitamos todos os dias, nós oramos: Senhor, dá o pão. Nos dá o pão, plural, nos dá o pão de cada dia. E daí nós descansamos. Porque nós conhecemos que o Senhor alimenta. Ele alimenta as aves do céu. Ele veste o lírio do campo. E ele cuida dos seus filhos. Então a oração é esse lugar onde nós falamos com o nosso Deus e então nós descansamos no cuidado do nosso Deus. Porque nós sabemos que estamos orando de maneira agradável ao Senhor, porque nós podemos reconhecer que nós estamos orando conforme a vontade do Senhor revelada na palavra. Agora, quando nós oramos com base em motivos egoístas, com base em desejo próprio ganancioso, aí não existe lugar para o descanso. Porque no fundo nós sabemos que isso é contrário à palavra. Mas aqueles que oram de acordo com a vontade de Deus podem descansar quando acabam de orar. Então a oração deve nos levar a fazer duas coisas: glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, reconhecer quem Deus é, e depois suplicar por ajuda para fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Porque é na oração em que nós somos moldados para viver essa vontade de Deus. E então, reconhecendo que o Senhor se preocupa com as nossas necessidades, que Ele se preocupa com a maneira que nós vivemos aqui na Terra, que Ele é um bom Pai, nós podemos orar por perdão, por proteção, por auxílio nas nossas necessidades. Nós podemos orar por tudo isso, reconhecendo quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor e que Ele nos cuida e nos guarda. E eu quero muito ainda trazer para vocês um estudo somente sobre o Pai Nosso, porque ele é muito rico. Se você tem interesse, também deixa nos comentários um estudo onde a gente vê detalhadamente o que significa cada parte do Pai Nosso. Mas por hora que a gente compreenda que o Pai Nosso ele aponta para uma vida rendida à vontade de Deus, que compreende o cuidado de Deus e que se submete à verdade revelada na palavra.
O quarto ponto e o último que a gente vai ver está nos versículos finais que diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará as ofensas. Existe muito problema de interpretação com esse versículo. Muitas pessoas pensando que porque elas perdoam, então Deus automaticamente as perdoará. E essa não é a verdade. Nós não recebemos o perdão do Senhor porque nós perdoamos os outros. Nós recebemos o perdão de Deus através da cruz de Jesus. Mas então o que isso significa? Que somente aqueles que compreenderam o perdão de Deus são capazes de perdoar aqueles que lhes ofendem. Somente aqueles que compreendem a dimensão do perdão que receberam de Deus são capazes de perdoar aqueles que lhes ofendem aqui na terra, numa proporção e dimensão muito menor do que o perdão que nós já recebemos do Senhor. É por isso que o perdão de Deus nos leva a também decidir perdoar nessa terra. E decidir perdoar nessa terra, o que significa? Existe muita confusão sobre isso também. Decidir perdoar nem sempre é permanecer no mesmo lugar. Nem sempre é permanecer na mesma casa onde você foi ofendido. Nem sempre é permanecer ao lado da pessoa. Mas é agir como alguém que perdoou. É agir como alguém que esqueceu a falta do outro. Isso não significa permanecer ao lado, mas significa continuar a vida. E estar disposto a estender a mão, estar disposto a agir com piedade, mesmo com a falta do outro em relação a nós mesmos. Aqueles que compreenderam o perdão do Senhor são capazes de fazer isso, mas aqueles que não compreenderam o perdão de Deus não são capazes de viver dessa forma. E para finalizar, nós precisamos compreender que o importante da oração não é receber uma resposta. E muito menos receber a resposta que nós esperamos, a resposta que nós queremos, a resposta que nos agradaria. A importância da oração é nós sermos moldados através da nossa oração. É nós sermos moldados através das palavras que nós falamos ao Senhor, quando nós nos derramamos perante o Senhor. A oração, ela é um privilégio, ela não deve ser vista como um fardo, ela não deve ser vista como um peso na nossa vida. Ela também não deve ser vista como uma maneira de barganhar com o Senhor para que a gente tenha aquilo que nós desejamos ter. A oração deve ser vista como um privilégio de falar com o Deus que nos criou, de falar com o Deus que dá sopro de vida aos nossos pulmões e sonda o nosso coração. E assim nós podemos nos achegar a Ele e derramar os nossos pensamentos, medos e angústias. E esse Deus é tão bondoso que no Pai Nosso Ele nos deu uma forma de orar, Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensina a pedir pelo pão de hoje, não pelo pão de amanhã, Ele nos ensina a perdoar, Ele nos ensina a descansar na sua vontade, Ele nos ensina como glorificar o seu nome. Deus não somente nos convida a orar, Ele também nos ensina. Essa é a expressão da tamanha bondade do nosso Senhor para conosco. Então nós não temos que ter medo de orar para que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa. Porque a vontade dele é boa e é agradável. Nós podemos descansar que mesmo que seja o oposto do que nosso eu caído deseja, será o melhor que pode acontecer conosco aqui na terra. Os motivos, muitas vezes nós nunca compreenderemos aqui, somente no céu. Mas nós podemos descansar que a mão bondosa de Deus nos conduz. Aqueles que oram em espírito e em verdade podem descansar depois de orar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que você tenha escutado até aqui. E se fez sentido pra você, não deixe de compartilhar, deixar o seu like, comentar. Isso me ajuda a continuar produzindo vídeo aqui na internet, a mais pessoas receberem esse conteúdo, o que também me auxilia no ministério que eu tenho online. Então se você gosta de me acompanhar, o que eu te peço é pra curtir, comentar e compartilhar, porque assim de fato você me ajuda. Até o próximo vídeo, onde nós continuamos estudando o Sermão do Monte, mais especificamente sobre o jejum. Se você não viu os vídeos anteriores, também corre lá que tem uma playlist onde você pode acessar todos os outros vídeos. Tchau!